Olá, tudo bem com vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre os eletrônicos, o uso da internet. Nós já falamos sobre cyberbullying numa outra aula e acho que como complemento, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que as pessoas estão em casa, que a internet tem sido um veículo necessário. Como é que a gente lida aí com os nossos filhos, com as crianças, com os adolescentes? Então, se a gente for falar de um passado relativamente recente, as crianças não tinham celulares próprios, né, nem tablets. Quando muitos tivessem um celular, era para trocar mensagens de texto, então não tinha essa infinidade de conteúdo que elas têm disponíveis hoje. E ao mesmo tempo que isso é muito bom, né? A disposição de conteúdos, especialmente educacionais, realmente tem feito muita diferença em relação à escola. As escolas estão utilizando para que as crianças tenham suas aulas nesse momento e acesso a filmes, acesso a livros, um acesso ilimitado e importante em relação a um conteúdo bom, ao conteúdo educacional, mas há também a possibilidade de um acesso que não é muito bom, que não é adequado para a idade deles, que coloca em risco, inclusive, a integridade. Então, é importante que a gente converse sobre isso. É lógico que existem opiniões diversas a respeito. Tem pessoas que realmente não dão acesso ao eletrônico para os filhos, especialmente numa idade muito pequena, pelos prejuízos que pode ter, né, do uso de eletrônicos. Quando a gente fala também da questão cerebral, há um prejuízo, mas também não podemos descartar, eu acho que a gente não pode ser extremista, né? Que é necessário também, num determinado momento, você não tem muita escolha às vezes, então quando você não consegue entreter, quando você naquele momento você está trabalhando, você realmente não tem como, há quem faz o uso de eletrônico por um determinado período. Por quê? Porque limitado de uma forma organizada, ele não vai levar tantos prejuízos. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa conversar sempre, depende muito da opinião, mas de uma forma sempre aberta, para que a gente possa dialogar, encontrar a melhor forma de levar a tecnologia, mas ao mesmo tempo não deixar que ela nos domine, né? Nós temos esse domínio. E é muito interessante porque na disciplina positiva, a Jane Nielsen traz algumas dicas que eu quero dividir com vocês nesse sentido e que eu acho que pode ser bastante salutar. Em diversas idades, né? Na medida da idade da criança, o importante é a gente conversar sempre. Conversar, formular regras de utilização, nem sempre elas serão cumpridas, mas acho que uma forma muito eficaz é a gente conversar, é a gente explicar por que um determinado conteúdo não pode ser ainda consumido, né? Então eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que a Jane Nielsen traz e que eu considerei bastante próprias para que vocês formulem suas opiniões, formulem seus pensamentos a respeito, tá? A primeira delas é limitar o uso diário, né? Então, deixar muito claro quanto tempo as mídias podem ser utilizadas. Especialmente quando a gente fala de redes sociais, né? Isso já está para que elas não se tornem um vício. E se realmente elas já se tornaram um vício, essa necessidade de limitar o tempo, ela se torna maior ainda. Vocês vão ter muito trabalho se já tiver nessa questão do vício, mas é importante. É importante limitar esse tempo, para que realmente a criança ou o adolescente não tenha maiores prejuízos. A segunda dica, ela fala para a gente não colocar os eletrônicos no quarto, aparelho de TV, computador, porque quando você coloca no quarto, você não consegue limitar essa utilização. De repente, sei lá, ele foi dormir, mas ele ligou. Você está dormindo e ele ligou.
Então é interessante. Também há muitos estudos dizendo do prejuízo de dormir com aparelhos eletrônicos próximos. Tem uma questão voltada que afeta, né? Os neurônios, inclusive, televisão também, né? Existem aí as ondas eletromagnéticas e elas elas têm uma influência. Então, há uma dica: não colocar. Se colocar, conversar aí sobre a possibilidade de não utilização quando eles forem dormir. Outra coisa que ela coloca é um tipo de criar um depósito de eletrônicos, né? E esse depósito, ele ser usado durante o dia, mas principalmente à noite. Então, partindo da premissa de que não se utiliza os eletrônicos à noite, colocar tudo num depósito ali, uma caixa onde vai ficar o depósito de eletrônicos para serem acessados nas horas em que tem que ser acessados, nas horas combinadas. Especialmente com as crianças. Não sei, no caso do celular é complicado se o adolescente já tiver o dele, né? Isso é claro, a gente tem que discutir isso dependendo do caso. Outra dica é conversar sobre o que eles têm acessado, e isso é importante que você verifique sim, tá? Existem modos de você verificar o que seus filhos estão assistindo ou estão consumindo na internet. É preciso que a gente esteja atento, é preciso que a gente esteja ligado nas redes sociais, sim, e dê uma olhada, isso é importante, e conversar sobre o que eles têm consumido e realmente definir aquilo que não é bom para a idade dele, aquilo que não é bom consumir, você vai explicar porque, evidentemente, não é bom que ele consuma, tá? E você precisa dar o exemplo também, porque não adianta nada a gente falar que não pode e a gente acessar. E eles sabem, né, que a gente, né, quando a gente está fazendo alguma coisa diferente daquilo que a gente fala. Então, sempre ter esse exemplo, ser o exemplo, né, de uma maneira bastante honesta, bastante clara. E se esses combinados, se essas regras não forem respeitadas, confisca. Pode confiscar sim o aparelho e dizer por que você está confiscando, porque os combinados não foram feitos, ok? De preferência, a gente até já falou isso em outras aulas, combinar horários sem mídia. A gente vai fazer jogo de tabuleiro, a gente vai conversar, a gente vai, né, fazer alguma atividade em família, isso a gente já trouxe em outras aulas, e é fundamental para também tirar esse olho do celular. Então, é um momento em que toda a família vai se reunir e vai definir uma atividade que seja diferente do uso de celular. E principalmente, gente, não subestimem a criatividade deles, tá? Então, adicione recursos aí de rastreamento nos telefones celulares, na internet, então não subestima, tá? Acho que a ideia da gente não é reprimir, como falamos, mas é importante que a gente saiba, que a gente acompanhe e que eles saibam que a gente vai acompanhar. E sempre pesquise ideias, orientações, dicas de como lidar com essas mídias. É sempre importante a gente pesquisar e ter novas dicas, porque é algo que muda a cada momento e que eles têm muito mais facilidade de lidar do que a gente. Então, exerça sim, com carinho, mas exerça a sua condição de pai e mãe, de disciplina positiva, de quem quer o melhor e de quem, neste momento, está mais maduro para observar todos os perigos, as maravilhas e os perigos que a internet pode oferecer também. Inclusive, a gente vai colocar para vocês um vídeo que faz parte de uma campanha do governo da Nova Zelândia, exatamente sobre o uso de internet, sobre cyberbullying. É muito interessante esse vídeo e nos ajuda a fazer essa reflexão. Um beijo para todos.